Show. Então, o empreendedor ele entendeu, né? Qual é o momento ideal para ele começar a montar o time de vendas e ele entendeu agora também como que ele vai contratar, né, o vendedor. Só que aí o Alex já trouxe aqui alguns termos, alguns cargos com nome diferente, né? SDR, BDR, Farmer, né? Como assim eu vou montar um time de vendas? Não é só o vendedor que eu preciso, né? E aí a gente já parte para essa etapa que é a estrutura do time de vendas, né? Quais são os cargos, né? E quantas pessoas eu vou precisar para o meu time de vendas? E quais são as funções de cada um desses cargos? Quais são as diferenças? Porque tem termos ali próximos, né? SDR, BDR, qual a diferença entre os dois? E realmente quais são todos os cargos e quantas pessoas eu vou precisar para um time comercial? Maravilha. Então vamos lá. De novo. Tem vários nomes, muitas coisas técnicas, mas é mais fácil do que parece, tá? Então, vou tentar traduzir algum dos nomes aqui para vocês e tentar aplicar num time comercial. Então, vamos dizer que a gente tem um serviço aqui, um software. A gente vai vender, a partir de amanhã, a gente vai começar a vender um software, a gente precisa de um time. A gente já tem o marketing o que ele faz pra gente? Vai trazer os leads pra gente. Quem que atende esse lead de marketing? Vamos colocar que a nossa empresa já tá legal, a gente precisa de um certo volume. Só que o marketing já falou, olha, não posso garantir que todos os leads são qualificados. Então, a primeira estrutura que a gente aprende de vendas é o cara que se chama SDR. O que é o SDR? É o cara que qualifica um contato que já é da empresa. Independente de onde veio. Ele pode ter vindo do marketing, ele pode ter vindo de uma prospecção fria, ele pode ter vindo de um boca a boca, de um panfleto que alguém viu na rua e tá ligando pra gente. Ele é o cara que vai definir se aquele lead, aquele contato potencial do cliente faz sentido pro nosso time de vendas, negociadores e pro nosso produto e se ele tem perfil pra gente. Então, basicamente, caiu 5 leads aqui. Normalmente, de cada 10 leads, provavelmente que faz muito sentido pro seu negócio, que tem perfil, que tem budget, normalmente 2 a 3, que a gente consegue falar e não sei o que. Os outros são algumas pessoas que têm curiosidade e outros que caíram aqui no anúncio porque eles se confundiram, aconteceu. Então, normalmente, a gente tem algumas métricas disso de marketing. Então, desses 10 leads, o vendedor ele não pode perder o tempo dele, não faz sentido gastar o tempo do vendedor, do close, aquele cara dominante, influente, para falar com os 10 contatos. Então, o que a gente faz? A gente contrata um SDR. É aquele cara que ele é mais paciente, ele vai ser um cara um pouco mais organizado, ele tem uma habilidade de influência, mas ele não é tão dominante. Então, que habilidades que ele precisa ter? Ele precisa ser uma pessoa que não tem dificuldade com rejeição, não tem dificuldade de tomar não, que ele vai ter algum perfil analítico que ele consegue identificar e tem alguma habilidade de comunicação, porque ele vai precisar falar com esses clientes. Então, ele vai dizer pra gente, daqueles 10 leads, quais fazem sentido, então ele vai fazer esse primeiro contato com o cliente e vai falar pro cliente, olha, tudo bem, Vitor, eu tô falando com você aqui, eu sou fulano de tal, da empresa tal, e eu quero entender com você, desde quando você estava pensando em contratar um CRM, esse software que a gente vende aqui, como que você achou a gente, por que faz sentido para você, qual que é o tamanho da sua empresa? Né? Quantos vendedores você tem? Qual que é o seu time? Por que você precisa de um CRM? Ah, legal, bacana. E qual que é o budget que você separou para esse projeto? Então ele vai fazer algumas perguntas de qualificação para entender se aquele cliente realmente é um potencial cliente ou se ele ainda não tá, ou se ele tá só curioso, ele queria saber só quanto custa o produto, ou que ele queria saber se tem quantidade mínimas de usuário, alguma coisa nesse sentido. Então ele vai meio que separar o lead mais quente para o vendedor poder fazer a venda. E quando ele identifica esse cliente potencial, esse cara que tem fit pro produto ou pro serviço que a gente vende, ele vai agendar uma reunião, uma call com um especialista. Então imagina que eu tenho uma loja de carros, e aí o meu marketing traz muito lead, muita gente querendo comprar carro, mas nem todo mundo que quer comprar carro, de fato vai comprar um carro. Então, o que o SDR nessa estrutura de quem vende carro vai fazer? Ele vai ver se a pessoa vai querer financiamento ou não, se ela vai comprar à vista. Então, às vezes, um lead que vai comprar à vista, que ele tem o dinheiro, ele talvez pode ser mais interessante para a estratégia daquela loja. Ou então ele vai ver quem que é que tem carro para dar na troca.
Ele vai perguntar para a pessoa qual é o carro que ela está procurando, qual é o modelo, qual é o carro, o tipo de carro que ela gosta. Ela gosta de um carro sedã, ela gosta de um hatch, ela gosta de um SUV. Qual é o valor aproximado desse carro que ela está procurando, se tem o veículo que ela quer lá, e aí ela pode agendar uma visita. Olha, não, a gente tem esse carro nesse modelo, a gente compra, olha, no máximo a gente pode pagar entre tanto a tanto no seu carro, faz sentido para você? Faz. Então, ele é o qualificador. Quando ele qualifica, ele vai agendar uma visita, ele vai agendar uma demonstração, ele vai agendar uma reunião ali pro vendedor, pro especialista. Beleza, esse é o SDR, tá? Então, o SDR, em resumo, ele é a pessoa que vai qualificar o lead que ele recebeu, seja do marketing, seja de prospecção fria, que está dentro da empresa e vai agendar as reuniões com os potenciais clientes que tem fit para a empresa que vende um produto ou um serviço específico. E ele passa a bola para o especialista daquele produto. E os leads que não fazem sentido, ele vai maturando, vai passando para o marketing, vai dando feedback e vai fazendo um trabalho diferente ali com a empresa, com os leads que ainda não tem fit para o produto e para o serviço. Legal? E aí o próximo que a gente tem é o BDR. Então, qual a diferença do BDR para SDR? Tem BDR que faz trabalho de SDR? Tem. Mas explicitamente o trabalho do BDR é ser hunter, né? Então, hunter e BDR é praticamente a mesma coisa. Então, o BDR, ele faz uma estratégia de prospecção fria. Ele vai atrás de clientes que não entraram em contato com a gente. Então, são estratégias diferentes. Então, a gente roda anúncios, né? A gente tem o marketing que roda anúncios pra gente, que a gente chama isso de inbound marketing, que é os leads que vêm das nossas campanhas, das nossas estratégias digitais. E a gente tem uma estrutura que a gente chama de outbound, que a gente vai criar o nosso próprio contato, a gente vai atrás dos nossos próprios leads. Como? Através de ligação, de cold call, a gente vai fazer uma estrutura de e-mail e os clientes que fizerem sentido a gente vai lá, a gente pode fazer um porta a porta, um vendedor externo vai em empresa perguntando se tem contato. Enfim, eles montam listas, né? Fazem listas ali, vão atrás da empresa, procuram essas empresas no Google, independente do lugar, e oferecem uma demonstração do produto ou do serviço, que faz sentido, porque às vezes a empresa trabalha com um determinado serviço e tem várias empresas que eles acreditam que fazem sentido oferecer. Então ele vai atrás dessas empresas para conseguir oferecer uma reunião, uma demonstração. E depois de todos esses leads que acharam que faz sentido, né? O Hunter foi lá atrás do contato, o contato falou, eu acho que eu tenho interesse mais. O que ele vai fazer? Vai agendar uma reunião, o SDR já pode fazer uma qualificação desses leads e aí passar para o closer. Ou tem algumas estruturas em algumas empresas que só tem o BDR e o vendedor, o closer final. E aí tá tudo certo também, porque o BDR vai fazer uma dupla função aqui. Ele vai correr atrás do contato, ele vai fazer o processo de hunter das empresas ali, vai fazer a prospecção fria, e aí ele mesmo, já nesse processo, já qualifica a empresa, já faz as perguntas de qualificação ali e já agenda a reunião para o closer também. Então, se você não... eu não consigo, né, fazer o SDR e o BDR, não tem problema. Você vai ter que contratar um BDR ali que tem algumas habilidades a mais, e aí no processo de treinamento e de qualificação dele, você vai ensinar ele tanto fazer o processo de hunter e prospecção e também fazer o processo de qualificação daquela empresa para ver se tem fit para a gente poder passar para o closer. E aí eu acredito que aqui a gente mata a primeira etapa ali do nosso funil. Então a gente tem duas figuras, que é o SDR e o BDR, que são pessoas que trazem o lead para o vendedor, que a gente chama de closer, que é o fechador, o cara que manja da negociação. Então o closer é aquela figura de vendedor que a gente conhece mais, que vai de fato efetuar a venda, que vai fazer a negociação, que vai fazer o follow-up, vai passar o preço para o cliente, vai fazer a negociação e vai fechar a venda, tá? Então, na nossa estrutura, imagina que a gente tem o marketing, o SDR, o BDR aqui do lado e o closer. E depois a gente vem com o farmer. O que é o farmer, né? Ou a gente chama também de
tem uma mudança, né, de Customer Success, que é o seguinte, ele é o cara que vai fazer o pós-venda. Depois que o closer fez a venda, ele vai acompanhar esse cara para fazer mais vendas para eles. Vai saber se ele está gostando do produto, vai entender se faz sentido para ele comprar outros produtos daquela empresa. E ele é o cara que vai acompanhar se aquele produto que foi vendido está sendo entregue, se o cliente está gostando. E também é responsável em fazer novas vendas para esse mesmo cliente. Então o Farmer ou CS, que a gente chama também, é aquele cara que vai fazer o pós-venda, né, toda a auditoria, toda a parte de sucesso do cliente e tem ali como atribuição também conseguir performar novas vendas para eles. Então é isso, a estrutura é SDR, BDR, Closer e Farmer ou CS.